Quatro estações, das 10 às 14 horas. Ouvintes ligados a Cada Vez Mais Ouvida, vamos conversar neste momento com o escritor e poeta Eduardo Kive e vamos falar em torno deste concurso que o Eduardo vence e que faz com que ele vá passar um mês em Portugal, Lisboa, para ser mais precisa. Eduardo, boa tarde e seja bem-vindo a Cada Vez Mais Ouvida. Muito obrigado, obrigado pelo espaço Rádio Índico e por este momento de partilha daquilo que vai ser a experiência que vou ter em Portugal. Boa tarde. Agradecemos nós por ter aceito o convite e podíamos mesmo começar por aí, neste que foi o processo deste concurso. Exatamente. Então, o Camões, Centro Cultural Português aqui em Maputo e a Câmara Municipal de Lisboa tem este programa de residências literárias já há um tempo, creio eu que há uns 4 anos, sim, exatamente 4 anos, porque depois houve uma interrupção por causa da pandemia, mas já foram lá escritores como Amoço Mucavelli, já foi lá Eliana Anzualo, depois houve um ano em que não aconteceu por causa da pandemia e agora sou eu. Então, este é um programa de intercâmbios artísticos em que visa criar um espaço para o artista, ou neste caso o escritor, ter um espaço para fazer a sua criação, para trabalhar num projeto literário que seja de interesse para as duas cidades, Maputo e Lisboa, mas também para a sua carreira. Então, esse processo de candidatura começou por aí em junho, e pronto, submeti a minha candidatura com o meu projeto que, para o entendimento do júri, é válido, é útil e mostrou-se relevante para eles, portanto, e assim fui selecionado no meio de várias candidaturas, imagino eu, de muitos jovens, não só, portanto, vários escritores moçambicanos. Mas o mesmo processo também aconteceu em Portugal, de tal forma que há uma escritora portuguesa que também venceu do lado português, que virá para Maputo. E como foi para si receber esta notícia de que foi selecionado como vencedor? Olha, para mim foi esquisito. Eu geralmente não concorro a nada. Né? Assim, eu não concorro a nada, eu sou pessimista, eu também sou desorganizado, diga-se a verdade. Muitas vezes podemos ter um potencial, mas ficarmos reprovados pelos processos. Porque tens que ter cópia de BI, depois tens que ter atestado de residência, depois tens que reunir sei lá quantas páginas disto, depois tem que ser aquilo, tens que fazer um projeto, tens que descrever. Então, muitas coisas, às vezes, nós falhamos nos processos. Então, eu nunca fui bom nisso, mas eu já venho há um tempo, não sei se a Matilde sabe, o meu primeiro livro eu tirei em 2012, portanto faço 10 anos agora em que não tenho um livro individual publicado. Tirei várias coisas durante este tempo, livros que co-organizei, por exemplo, com Mélio Tinga, com Elton Pila, livros sobre entrevistas, sobre coletâneas de contos, de crónicas, participei em antologias, mas um livro individual desde 2012 que não tiro. Então, eu percebi que este é o momento que eu preciso para trabalhar num projeto que já venho começando. No fundo, eu vou para terminar um projeto que já comecei e eu achei que esse seria o momento. Então, tive que me concentrar bastante para isso. O projeto foi a parte mais fácil, porque eu já tinha um projeto, digamos que eu já tinha uma ideia completa, só foi preciso só descrever. Então, a notícia surpreendeu-me, mas ao mesmo tempo foi muito boa, não é? Daquelas surpresas que no fundo a gente espera e a gente deseja também, e foi bom que aconteceu. E eu acho que sempre estive preparado para este tipo de oportunidade. Era só uma questão de eu me dar tempo, de me organizar. Como eu disse, sou desorganizado, era só me organizar e submeter as coisas e depois esperar da lucidez do júri, esperar da justiça ou da justeza da avaliação do júri
que muitas vezes é subjetivo nesses processos literários. Às vezes o que é melhor nem sempre vence, às vezes vence o que é pertinente, o que é relevante naquele momento, não é? Então, pronto, eu vi a notícia com muito agrado e com expectativa para, de fato, ter este mês de experiências em Lisboa, com pessoas, com lugares, com cheiros, com sabores, com várias coisas que eu espero lá ter. Pois, eu quero acreditar que terá. Leva consigo aqui os sabores, os sons, os cheiros da nossa moçambicanidade. Ter esta experiência com novos cheiros, novos aromas, novos sabores, vai ser muito bom para si. Eduardo, quer partilhar conosco o projeto com o qual concorreu e que sagrou o vencedor? Sim. No fundo é um projeto literário, um projeto de livro, de textos, e gira um pouco em torno das vivências, das experiências que eu tenho de mobilidade entre as cidades da Matola, onde eu moro, a cidade de Maputo, onde passo mais tempo por causa do trabalho, dos projetos de trabalho, e a cidade de Lisboa. No caso, essa é a última fase, por isso que eu disse que é um projeto que já iniciei. Então, são viagens, são conversas, são pessoas, são paisagens que eu tenho entre as muitas vezes que andei e ainda ando de comboio ou de chapa a partir da Matola até Maputo, depois de Maputo para Matola, todos os dias a fazer esses percursos entre as duas cidades, e vou fazendo o meu registro, não é? O meu registro das coisas que eu vejo, das pessoas que eu vejo, das paisagens, dos acontecimentos todos, mas sobretudo também das conversas que as pessoas vão fazendo, muitas vezes o chapa, o comboio, que são, na verdade, até em termos de comportamento e características, os passageiros comportam-se de um jeito, em função do tipo de transporte. Por exemplo, quem está no chapa comporta-se de um jeito, quem está no comboio comporta-se de outro jeito, e há as conversas, não é? As conversas que muitas vezes até são privadas, muitas vezes nem dentro de casa essas pessoas têm essas conversas, mas conseguem ter um chapa com estranhos, com desconhecidos. Então são esses cenários que eu levo, de mobilidade, de intimidade, mas também de partilha, de acontecimentos inusitados, de histórias mal acabadas, porque às vezes no terminal alguém começa uma história a contar, depois a gente tem que descer, não ouvimos o fim da história. Então é isto que eu levo para Lisboa, esse projeto literário que eu levo, que vão ser textos em prosa, que é mais o meu estilo, que é uma prosa mais, é uma poesia narrativa, não é? Eu costumo chamar assim, em vez de prosa poética, prefiro dizer que é uma narrativa poética que eu vou procurar escrever, e quero comparar esses ambientes, ou então cruzar, sobretudo cruzar esses ambientes que vivo aqui nessas duas cidades com o ambiente em Lisboa. Como sabemos, Lisboa é uma cidade cosmopolita, um pouco como Maputo, não é? A diferença de estar na Europa, não é? E poder concentrar várias pessoas, a começar por imigrantes dos países de língua portuguesa e de outras nacionalidades. Isso confere a Lisboa um outro ambiente. Como são as pessoas e como são as paisagens no comboio em Lisboa. Como são, já agora sabemos que há essas diferenças. E como são as pessoas dentro de uma chibombo em Lisboa. Como são as pessoas nas ruas, nos centros culturais, nos espaços públicos. Então, como são as pessoas, mas como são as paisagens, como são os cheiros, aquela coisa. Muitas vezes nós explicar o projeto assim parece simples, mas a escrita é um labirinto, não é? É como entrar no meio da escuridão e ver e poder ver no meio dessa escuridão alguma coisa, não é? É como espreitar pela janela e as pessoas todas veem o sol, mas eu vejo chuva, não é? Está um dia de sol, todo mundo espreita pela janela, vê o sol, mas eu estou a ver chuva, ou estou a ver Cristo a sorrir, não é?
Então, enfim, a escrita é aquela coisa interessante em que o escritor está sempre à busca do mistério no meio do normal, não é? Então, é isso que eu vou procurar em Lisboa neste mês, escrevendo, lendo, conhecendo pessoas, fazendo pontes também literárias, fazendo parcerias. A escrita é isto, Cristo a sorrir. Eu só não ri para não te interromper. Mas é mesmo isso, nós sentimos de diferentes maneiras. E, no entanto, levas esses nossos companheiros de transporte público, dos comboios, dos machimbombos, levas aqueles jovens a comerem amendoim torrado no transporte público. Eu quero acreditar que este jovem está a ouvir a conversa a esta altura e vai chegar a Portugal através da sua escrita, Eduardo Kivi. Sim, eu acho que sim, há muitas coisas interessantes. Estás a imaginar as senhoras que saíram de casa pelas 4 horas para terem um comboio às 5 ou até 6 horas, mas geralmente de 6 horas já o comboio já está a partir. Estás a imaginar essa senhora depois volta do comboio das 18h50, não é? E chega em casa por aí 21 horas, não é? Uma senhora tem crianças, tem um marido, o marido até pode chegar antes, vai só ligar o remoto do televisor, sentar-se à espera que ela chegue para cozinhar, depois as crianças têm que contar como é que foi o dia, ou partiu uma chave, não? Ou saiu, partiu o pé, ou então foi à escola, o professor deu trabalho, alguém tem que ajudar a fazer trabalho, enfim, uma série de coisas que as senhoras, que estou a falar de senhoras, são empregadas domésticas, não é? Que têm horários, têm trabalhos às vezes em condições precárias. Imagina o cenário dessas senhoras, o dia a dia delas, como o corpo e a mente estão, e tu imaginas a expectativa, a esperança. Então, muitas vezes, mais do que aquilo que as pessoas falam, é aquilo que as pessoas transmitem através da sua expressão, através do seu semblante. Há pessoas que todos os dias apanham o comboio, ao sentar, logo que se sentam, dormem, seja de manhã, seja à tarde. As pessoas logo que se sentam, dormem. Mas essas pessoas têm uma narrativa por detrás delas, têm uma história de vida. Então eu acho que, para mim, a escrita, sobretudo, é sobre pessoas, não é? É sobre pessoas. Mesmo que eu descreva a floresta, né, o céu, este céu é o céu das pessoas, esta floresta é a floresta das pessoas, porque cada um de nós tem uma descrição da floresta, tem uma descrição do céu, tem uma descrição do mar, tem uma descrição do vento. Então eu quero levar tudo isto, não só para Lisboa, quero levar para o mundo, não é? Na verdade, levar as nossas histórias para o mundo e colher outras experiências também, porque muitas vezes, às vezes nós achamos que sabemos, mas temos muito que aprender. Particularmente espero aprender muito, levar muito para trazer aqui, para trazer para mim, para o meu percurso, para os nossos projetos literários. Eu já venho desenvolvendo alguns projetos com escritores portugueses, por exemplo, com escritores angolanos, cabo-verdianos, alguns estão em Portugal, então espero estar assim, de forma física com essas pessoas e quem sabe futuramente temos projetos mais robustos com essas pessoas, com esses escritores, com estas instituições para fazermos da nossa cultura e da nossa comunidade e esta língua portuguesa que nos une, apesar das suas diferenças e da sua diversidade, em coisas melhores e maiores. Em coisas melhores e maiores. Acredito que sim, Lisboa irá lhe acrescentar muito conhecimento, irá lhe proporcionar muita inspiração. Eduardo, seria pecado não perguntar-lhe como está a nossa saúde literária? Olha, essa é a pergunta mais difícil, é a pergunta de 1 milhão. Se tu fazes essa pergunta e consegues uma resposta extraordinária, pronto, venceste. Então, o que eu posso te dizer é que eu acho que há um trabalho, a literatura está a andar como muitas outras coisas estão a andar, não é? E a obedecer um caminho possível, não é? Um caminho possível. Eu acho que surpreendeu-nos bastante o período da pandemia, um período negro. Nós vivemos, todos nós, no mundo, não é só aqui, e foram 2 anos terríveis para os artistas, para os criadores.
mas a literatura tem o benefício de servir-se da solidão, servir-se no bom sentido até do sofrimento e do desespero das pessoas. Quando todo mundo acha que é o fim do mundo, o escritor acha que o mundo está a começar. Quando todo mundo acha que perdeu-se a esperança do escritor só está a começar. Então, eu creio e pude ver isso, que houve muita produção literária. Então, está-se a produzir na literatura moçambicana. Inclusive, houve durante a pandemia mais lançamentos de livros, mais projetos literários do que quando não há pandemia, só para tu teres ideia. Então, houve muitos inventos online. Acho que a literatura foi das coisas que mais facilmente se adaptou a uma nova realidade, como nós costumávamos ouvir essa expressão, nova realidade. A literatura conseguiu se adaptar. Eu próprio coordenei 2 antologias, aliás 3, pronto, 2 antologias de contos e crônicas. Eu e o Mélio Tinga organizamos com vários escritores e jornalistas que fizemos essas antologias, que tiveram mais de 30 mil downloads, só para tu imaginar. Não há projetos que tenham tido sinais assim de sucesso, não é? 30 mil pessoas e que pelo menos entraram no site para clicar no download. Obviamente, houve mais pessoas que tiveram acesso através de partilhas, por exemplo, nos WhatsApps, não é? Pessoas circularam os PDFs dos livros. Eu acho que isso já é um sinal. E depois há eventos. Há bocado houve Feira de Livro em Quilimane, está a acontecer agora, ou vai acontecer agora, sim, está a acontecer a Feira do Livro da Beira, por exemplo. Aconteceu há bocado, em julho, o Festival Internacional de Poesia em Gaza. Em Maputo, já nem digo, quase todos os dias temos alguma atividade literária. Pelo menos 3 eventos por semana têm a ver com literatura em Maputo. Digo-te, há 5 anos não era assim. Então, a nossa literatura está a ganhar, e eu acho que está cada vez mais a ficar uma cadeia de valores muito importante no circuito cultural do nosso país, que é termos produtores das obras de arte, que são escritores, termos editoras, portanto, que permitem a publicação de livros, termos o mercado, que são os leitores. Aí sim eu acho que ainda há alguma crise, a crise do mercado. Estou a falar de pessoas que comprem obras literárias, pessoas que patrocinem a literatura, pessoas que financiem a literatura, empresas que têm a ver com literatura, projetos que têm a ver com literatura. Essa eu acho que é a grande etapa que temos que consolidar. Já conseguimos ter muitos livros, se são bons ou maus vamos fazer depois o balanço, mas estamos a ter muitas publicações, que é bom, estamos a ter muitos eventos, é bom. Falta a sustentabilidade do setor, que é termos o dinheiro a circular para a compra de livros, para pagamento de direitos aos autores, para pagamentos até dos autores em caso de serem convidados para eventos. Da mesma forma que o músico, ao subir num palco, é pago um cachê, era interessante que um escritor, por dar uma palestra, fosse também pago alguma coisa, porque esse é o evento do escritor. Então, pronto, de uma forma geral, estamos bem, eu acho que estamos muito bem, estamos a produzir, estamos a fazer para a literatura moçambicana, estamos a internacionalizar também, quase que mensalmente algum escritor moçambicano no mundo está a fazer alguma coisa, seja saindo de Moçambique para o mundo, seja estando no mundo a divulgar Moçambique. Fantástico, fantástico. Falta então com que façamos chegar esta mensagem aos ouvintes, ao público em geral, para que possa fazer a aquisição de livros, para que perceba que ter um livro é tão importante quanto ter um pão. Acho que se fosse desta maneira, haveria mais aderência na compra dos livros. Eduardo Kiv, o que pode-se dizer dos artistas, dos escritores emergentes? Olha, é um desafio como em todas as áreas. Em literatura eu acho que é mais difícil. Eu digo isso aqui a olhar, aqui a olhar alguns quadros de obras de arte. Estou a me lembrar que os artistas plásticos, pelo menos muitos deles, têm cultura de mestre. Se tu fores a perceber, nas artes plásticas há mestres, há pessoas que são chamadas de mestre, por exemplo, mestre Naguib, mestre Malangatana, mestre Noel Langa, mestre Vitor Souza e outros. Esses têm mestre. O que significa ser mestre? Significa que está a passar
o testemunho para os outros, está a passar as experiências e o aprendizado para os outros. Em literatura isso é um bocadinho mais complicado, não há mestres em literatura, não é? Não há aquela figura que ensina as outras a fazer literatura, a fazer um texto, não há aquela figura que vai pegar num escritor, talhar esse escritor até ficar ao nível que se possa apresentar publicamente. Não havendo essa figura, obviamente que os escritores, geralmente os emergentes, sempre têm a tendência de aproximar-se aos mais experientes para pedir conselhos, para pedir ideias, mas esse processo não é fácil, por causa da natureza da própria escrita. A escrita é solitária, no sentido de produção. O escritor tem que se trancar e produzir. E depois o resto, o que nos sobra é conversar com os outros. Isso é muito pouco para aprendermos a escrever, não é? Então, os escritores emergentes, dentro dessa realidade, estão a fazer o que podem. Estão a fazer o que podem dentro dessa realidade, mas também é de uma realidade que é nacional. O livro não faz parte das nossas tradições, da tradição das nossas famílias. Muitos de nós temos o convívio com o livro, estou a falar de ficção, obras de arte, livro, literatura, temos mais convívio com esses livros a partir da juventude, não é? Quando começamos a sair dali da adolescência, quando já estamos ali a terminar o secundário, entrar para a universidade, alguma coisa, é quando começamos a conviver com o livro. Então não é possível ser-se um bom escritor sem se ler. Primeiro, não é preciso ler, temos que ser extraterrestres e para conseguir escrever algo de extraordinário sem nunca termos tido uma experiência de leitura. Então, mas isso tem a ver com as nossas realidades. Eu não cresci com o livro, comecei a ler muito mais tarde, muito mais jovem, adolescente, para falar a verdade, já adolescente, no ensino secundário, aproveitando em primeiro lugar dos textos que estavam nos livros escolares, dos contos, dos poemas que estavam lá, para depois ter a curiosidade de entrar nas bibliotecas e procurar. Mas também porque estou perto das bibliotecas. Há quem não está perto disso. Então, eu estou aqui a dar um cenário geral que inclui a todos os moçambicanos, porque há muita gente, há muito escritor emergente em todo o canto deste país e está a enfrentar esses desafios todos os dias. Os que podem, pelo menos, publicar um livro, eu acho que enfrentaram uma grande batalha e estão na primeira vitória. A primeira vitória é aquela em que nós vemos que, é possível, não é? É possível, é aquela vitória do entusiasmo, da persistência, de uma ideia que está a se tornar real. Mas depois daí, o meu maior conselho é que sintamos como se isso fosse aquela luz no fundo do túnel, mas ainda não é a luz. Quando a gente vê uma luz, podemos achar que é uma luz, enquanto é alguma coisa qualquer ali a cintilar, que não é exatamente a luz que nós precisamos. Eu acredito que um escritor de verdade, um grande artista, quando lança uma obra, começou um problema, porque a obra a seguir tem que superar a primeira. Então, o desafio de escritores emergentes, dos novos escritores, eu acho que é, ao tirar o seu primeiro livro, se convencer de que não fez nada, a não ser tirar um pedaço de papel para dizer às pessoas que ele tem um sonho. A partir daí é preciso trabalhar mais, é preciso trabalhar 10 vezes mais, é preciso ter mais acesso, mais trabalho de leitura, mais exercício de escrita, porque quando se escreve todos os dias, a mão se habitua a escrever, a mente se habitua a criar e podemos criar coisas melhores. Esse é o desafio dos escritores emergentes, criar coisas melhores, superarem aquelas coisas que o primo, o tio, a mamãe diz que como é bom. É bom naquela fase, depois disso já não é bom, é preciso fazer mais e melhor. Mas tudo isso faz-se com tempo, com persistência, com trabalho. Literatura é um trabalho diário e é preciso percebermos isso. E é preciso nos misturarmos, no sentido de não sermos amigos de todos, como é óbvio, não faz sentido nenhum, mas no sentido de encontrarmos pessoas que são interessantes, que nos possam contar grandes histórias, que nos possam partilhar experiências e que possam trocar connosco livros, porque nem sempre temos dinheiro de ir às livrarias, mas temos pessoas à nossa volta que têm livros com quem podemos partilhar.
Muito obrigada, Eduardo Kivi, por esta partilha e por estes conselhos que quero acreditar que o ouvinte lá do outro lado tomou muito bem nota, principalmente para os que têm este sonho de entrar para o mundo da literatura. Eduardo Kivi, muito obrigada por ter aceito o convite e principalmente por esta conversa, e queria que deixasse ficar aqui uma mensagem, considerações finais. Obrigado eu pelo espaço de conversa e em jeito de consideração final, o que eu posso dizer é que o melhor presente que eu já ganhei na vida foi um livro, e o livro até hoje existe. A pessoa que me ofereceu faleceu, mas o livro existe. Eu acho que os grandes presentes são esses, aqueles que podem ficar para a eternidade e para a posteridade, porque também vou falecer, mas o livro que me foi oferecido vai ficar. Agora vai ficar para minha filha, que também vai falecer, e vai ficar com outra pessoa. Isto para mostrar a eternidade do livro, não é? Então, as famílias têm que pensar que quando compram um livro, estão a comprar um bem maior, um bem partilhável, um bem que não morre, um patrimônio que não morre, está ali. E se morrer fisicamente, vai ficar na memória de alguém que leu. Então, o meu maior conselho sobre tudo isso é: as famílias têm que ter os livros em casa, nem que tenham que comprar um livro por ano, a guardar um metical por dia, 365 dias, temos 365 meticais, há livros de 250 meticais, há livros de 300 meticais, há livros de 150 meticais. Então, não faz sentido, eu acho, sobretudo nas zonas urbanas, as famílias não terem um livro em casa, eu acho. Então, é de nos desafiarmos e fazermos isso. E não só por nós, porque podemos nós não ter vontade de ler, mas pelas pessoas que estão ali à nossa volta. E vamos ser retribuídos, porque uma pessoa que lê é uma pessoa culta, é uma pessoa sensível, é uma pessoa capaz de gestos nobres. Então, se queremos amor dos nossos filhos, queremos compaixão, queremos solidariedade, amor ao próximo, amizade, tudo isso, eu acho que é preciso apostar no livro e na leitura. Apostar no livro e na leitura. Eduardo, boa viagem para si neste mês e que corra-lhe tudo muito bem. Muito obrigado e bom trabalho para vocês, continuando a promover a literatura moçambicana como bem fazem. Obrigada. Estimado ouvinte, esta foi então a conversa com o Eduardo Kivi, que irá viajar para Lisboa e vai ter este mês numa espécie de residência literária. Que bons ventos o levem e que bons ventos o tragam de volta para o nosso belo e vasto Moçambique. Nós vamos seguir com a nossa programação. Boa tarde. 4 estações, das 10 às 14 horas.